Olá novamente, sejam bem-vindos ao The Power of Food, esta nossa edição de emergência do Simpósio Sangue na Guerra. Vamos agora falar do mar e voltamos dentro de 30 segundos, não saiam daí, com dois convidados deliciosos, desta vez dos Açores e do Brasil, e até já. Obrigado. When you drink Estrella Damm, you savor the essence of a land. Like Delta da Lebra, a natural reserve not far from our brewery. For more than a century, this has been where farmers grow the rice that makes our beer more balanced and drinkable. You also savor the essence of Belljog, where our malt house is located, surrounded by barley fields. Here we work side by side with local farmers to mold the pure varieties of barley that give Estrella its characteristic cereal flavors. On the Pradas Mountains, where we introduce a hop plantation because of the perfect conditions, close to the sea, but almost 1,000 meters up. All these places are close to Barcelona, not by chance, but to make the most iconic beer of this land. Estrella Damm, brewed in Barcelona with Mediterranean ingredients since 1876. Olá novamente, estamos de volta com dois convidados, como eu tinha referido. O primeiro é o Rodolfo, que vem do Brasil, ele é uma pessoa formada em gestão, ele é pescador desde muito jovem, é o fundador do projeto Amar, criado para valorizar a pesca artesanal e os métodos tradicionais de conservação dos peixes, e ao fim e ao cabo para robustecer a atividade económica e os principais meios de subsistência em comunidades muito, muito distantes no fim do mundo do Brasil. Depois também temos o Luís Rodrigues, que já foi nosso convidado no simpósio há 2 anos, deixou muitas saudades. Ele é o diretor regional das pescas dos Açores, um dos arquipélagos mais incríveis e naturais do mundo. O Luís revolucionou a relação dos pescadores e das suas famílias com o oceano também. O Lixo na Pesca, por exemplo, é um projeto de recolha de lixo no oceano, através de uma rede colocada e lançada pelos pescadores locais, que assim também ganham a vida a cuidar do mar. Começamos pelo Luís. O Luís, na sua última presença no Sangue na Guerra, deixou-nos aqui um cenário apocalíptico dos oceanos. Nós agora tivemos que parar à força, demos esta pausa aos oceanos. Luís, pegando por aí, a palavra é tua. Olá, bom dia a todos, um abraço ao Rodolfo, muito obrigado pelo vosso convite, Ana e Paulo, muito obrigado por tantos elogios. E, bom, não foi propriamente um cenário apocalíptico o que eu tracei. De facto, o cenário em que vivemos acaba por ser o espelho da nossa condição social, ambiental, económica e também política. É o resultado de uma certa falta de humildade da nossa espécie, da espécie humana, pela forma como temos vindo a tratar a natureza, como a desrespeitamos, como a utilizamos, como a sobreexploramos e, sobretudo, sempre por motivos económicos, a nosso belo prazer. Esta pandemia veio demonstrar o quão frágeis e inseguros nós somos, o medo que temos deste desconhecido. Na realidade, estamos a ser ameaçados por algo muito pequenino, por um vírus invisível. E o mais irónico somos nós que o transportamos, somos nós os hospedeiros. E, portanto, nas últimas décadas, nos últimos anos, sobretudo, temos-nos vindo a deslumbrar com a capacidade de desfrutar do planeta, com a nossa capacidade de usar e abusar dos recursos naturais. Acumulamos conhecimento, nós viajamos, exploramos, consumimos o mundo e o resultado está à vista. Estamos a ser, de uma certa forma, vítimas do nosso próprio sucesso. Que se analise a atividade da pesca, puxando aqui a brasa à minha sardinha. A pesca é a exploração de um recurso selvagem, que não se vê, portanto, invisível, que se mexe, que é de todos e não é de ninguém. E, portanto, estamos aqui perante a aplicação direta da tragédia dos comuns. Não existe uma boa gestão, não existe uma consciência da finitude destes recursos e a tendência é o colapso. Os relatórios mais recentes e talvez mais otimistas referem que 80% das espécies
que se pescam estão a ser sobreexploradas, portanto estão a ser retiradas ao mar a uma velocidade superior àquela que o mar consegue repor. Isto é incrível. E depois a forma desequilibrada como estamos a retirar os recursos ao mar, como estamos a subtrair vida ao mar. Refira-se, 1/4 daquilo que se pesca não é aproveitado, é devolvido ao mar sem vida, é pesca acidental. 1/5 daquilo que se pesca é para queimar, é para moer, transformar em farinha e suplementar dietas dos animais domésticos. Isto deixa de ser um problema simplesmente ambiental, social ou económico. Estamos perante uma questão de ética ambiental. Que papel temos nós em todo este processo? Como é que nós queremos deixar um mundo, os oceanos, este que é o principal recurso às próximas gerações? E se por um lado estamos a subtrair ao mar a esta velocidade, estamos a utilizar tudo o que queremos a esta velocidade, por outro lado, tudo o que não queremos, ou uma parte substancial daquilo que consumimos e deixamos de querer, lançamos ao mar. Nós, todos os anos, estamos a transformar, e de ano para ano, o oceano num grande caixote de lixo. 15 milhões de toneladas de plástico são anualmente devolvidas ao mar. Estamos literalmente a plastificar o oceano. E não é só o plástico que me preocupa, porque existem um conjunto de outros lixos tóxicos, químicos, que estão a ser lançados ao mar, fruto do nosso consumo, que se refiram a antibióticos, ansiolíticos, detergentes, desinfetantes, pesticidas. E tudo isto está a ter um impacto difícil de avaliar no futuro. E talvez este momento seja um momento de alerta, um momento de alerta que o planeta nos está a dar. De repente tudo parou. Deixámos de viajar, estamos confinados às nossas casas, apenas consumimos aquilo que é indispensável, disciplinamos as nossas relações com os outros. E este problema, este medo que a todos afeta, não escolhe países, não distingue classes, não distingue classe social ou cultural. E, de facto, é preciso pará-lo, é preciso ouvir aquilo que o oceano, é preciso ouvir aquilo que o planeta está a tentar dizer, aprender com esta ameaça, transformá-la em oportunidade. Eu acredito que é possível transformar este momento de incertezas em oportunidades, e este mundo que provou estar exausto e, de certa forma, cansado e debilitado, prestes a colapsar, por certo, virá um novo mundo e que se está a formar. E é esse o nosso desafio. Temos de agir, temos de ter esperança e temos de agir. Perfeito, Luís. Muito obrigado. Sim, estamos a viver momentos de excessos. E vamos abrandar um bocado, vamos aproveitar para realmente abrandar um bocado. Acho que passamos agora ao Rodolfo. Ok, Rodolfo, apanhei aí a tua deixa. Bem-vindo. Bom dia, Luís. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo espaço para o Brasil falar um pouco também de como a gente está encarando tudo isso. É evidente que é um momento único, mas eu acho que a gente não pode esquecer que muitas boas ações já estavam sendo criadas e executadas muito antes da pandemia. E é evidente que nesse momento elas tomam força, né? Porque as pessoas buscam esse conforto para entender o que está acontecendo. No caso do mundo da pesca, o projeto que a gente tem no Brasil, ele incentiva a pesca artesanal. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil 64% de todo o pescado consumido no país é fruto da pesca artesanal. Ela vem das comunidades que vivem próximas ao oceano. E as pessoas, parece que não, as pessoas pensam que vem da pesca industrial, né? Porque eu acho que o Luís deve entender bem isso. O peixe, diferente da fruta ou da proteína de animal terrestre, as pessoas não veem o peixe, né? O gado, por exemplo, está no pasto e assim por diante. Então, existe um distanciamento da relação do pescado com o consumidor final, com as pessoas em si.
E o objetivo do projeto é justamente esse. O que acontece? Esses pescadores artesanais são os menos valorizados, são as pessoas que ficam à margem da sociedade. É muito difícil você conseguir um pescado, na verdade, tem um entendimento do oceano, um entendimento da natureza, um entendimento das técnicas de cada espécie ao longo do ano. E o que a gente quis fazer é dar voz a essas pessoas. De que forma? Capacitando elas para melhorar a sua renda financeiramente. Então, quando você conserva o pescado fora do gelo, você faz com que esse pescador pesque, mas que também tem uma atividade doméstica que envolve a filha, a esposa, a cunhada. E isso cria um ambiente familiar saudável, de orgulho, de união e de melhoria de renda, porque, evidentemente, que um peixe fresco e um peixe beneficiado têm valores diferentes. Mas qual o objetivo final de tudo isso? E aí, convergendo com o que o Luiz acabou de dizer, a gente acredita muito que quando você cuida das pessoas, dos povos, eles vão cuidar do meio ambiente. Então, uma forma de minimizar todo esse impacto, que não tem nem palavras para como a humanidade realmente maltrata os oceanos, é mantendo esses povos e essas comunidades fortes e orgulhosas, pescando, desenvolvendo a sua arte, desenvolvendo a sua cultura, para que realmente eles façam o trabalho de supervisão do que está acontecendo no perímetro deles. E eu acho que a gente tem um caso bem sucedido na Ilha Bela, principalmente na Praia do Bonete, que é onde o projeto nasceu, onde você vê uma comunidade inteira pescando com técnicas tradicionais que haviam, inclusive, se perdido, como o cerco flutuante, as pescas de canoa e pesca de linha, mas principalmente a nova geração, crianças de 5, 6, 7, 8 anos, que viraram pescadores já com 16, 17, 18 anos, e seus pais ainda continuam pescando. Então você vê desde avô até neto, famílias inteiras pescando. Não é um trabalho só nosso, é um trabalho de muita gente que está presente no Bonete, que está presente na comunidade. A Ilha Bela é um dos únicos municípios do Brasil que não está infectado pelo coronavírus, pelo trabalho de proteção. O Bonete foi muito engraçado. Logo na primeira semana que teve um dos primeiros casos em São Paulo, no Brasil, o Bonete se fechou e a comunidade, sem prefeito, sem nada, já fechou a praia e realmente não podia entrar. Não teve nenhum caso também. Uma comunidade tradicional que tem idosos de 90, 93, 94 anos, não podiam ser contaminados sem acesso por carro, só tem acesso por mar. O mar lá é sempre ruim, uma pessoa ali realmente teria que ser resgatada de helicóptero. Então, nosso foco é realmente esse empoderamento e esses povos fazem o papel de cuidar da natureza, do meio ambiente. É só vocês assistirem o caso de Fernando de Noronha, no Brasil, né? Uma ilha que é absolutamente preservada. Eu frequento há mais de 15 anos lá e você vê realmente o povo local. Você não consegue fazer uma besteira em Fernando de Noronha, senão realmente o pessoal vai pegar no pé. E isso daí é o orgulho de ser morador e de ser pescador. Né? Luís, se calhar passámos agora outra vez para ti, a propósito destas questões. Eu acho que eu acho que revejo-me nas palavras do Rodolfo. Acho que aqui os pescadores, a comunidade pescatória, mais do que beneficiária, tem que ser também protagonista, tem que estar envolvida neste modelo de desenvolvimento. Nós, nos Açores, aqui, acho que somos a região da Europa mais atlântica, estamos precisamente no meio do oceano. Eu estou entre estes dois fusos horários, aí entre o Rodolfo e o pessoal do sangue na guelra. E nós estamos, a nossa condição é determinada por dois fatores muito fortes. Por um lado, esta condição geográfica que nos distancia dos principais mercados e refira-se que 80% da pesca nos Açores é para exportação, 100% da pesca dos Açores é artesanal. Aqui a pesca-se única e exclusivamente com trabalho, com pesca artesanal. Mas, dizia eu, para além desta condição geográfica, também a condição geomorfológica, porque nós não temos fundos com luz, nós temos muito pouco espaço para pescar, apesar de estarmos no meio do oceano.
Portanto, ao contrário do que a maior parte das pessoas imagina, que por estarmos no meio do mar temos muito peixe, isso não é propriamente verdade. A maior parte da vida do planeta depende de luz e a maior parte do peixe depende do fundo, e nós nos Açores não temos fundo com luz e, portanto, nós pescamos e utilizamos para a pesca apenas 1% deste 1 milhão de quilómetros quadrados que é a zona económica exclusiva. E, portanto, este momento de pausa também nos veio ensinar e valorizar aquilo que alguns dos projetos que temos vindo a desenvolver, criando circuitos curtos de comercialização, tentando aproximar aquilo que é a pesca, aquilo que é a produção ao consumo e particularmente ao consumo em cada ilha, envolvendo os pescadores, os comerciantes, os transportes nesta discussão, porque apesar de tudo ainda existem alguns aviões e que permitem o escoamento de alguma matéria-prima. Mas temos projetos também deliciosos, posso apresentar alguns em que tenho estado envolvido. Um deles é a pesca vai à escola. E isto é o quê? Nas escolas profissionais, e temos duas que formam chefes de cozinha, e portanto a ideia é levar um bocadinho desta mensagem, levar um bocadinho esta perspectiva de sustentabilidade dos oceanos aos chefes de cozinha, para que eles possam ser nossos porta-vozes. E, portanto, há um momento em que os pescadores, em que técnicos da Direção Regional das Pescas vão a estas escolas, e um segundo momento em que os alunos, chefes de cozinha, vão também à pesca. E isto é interessante, esta partilha de informação. Existem receitas tradicionais dos pescadores, da comunidade pescatória, que passam para as escolas e que são utilizadas pelos chefes de cozinha. Mas mais importante do que estas receitas tradicionais é também a mensagem que os pescadores têm a passar bem para os consumidores através dos chefes de cozinha. Outro dos projetos que temos muito forte com a comunidade pescatória chama-se Pesca na Ilha. E ao fim e ao cabo é o quê? É tentar promover cada uma das ilhas. Os Açores são 9 ilhas, e portanto promover cada uma das ilhas através de um produto da pesca, e que o produto da pesca possa alavancar e promover a ilha, e que a ilha possa também promover o produto da pesca. Então criamos fóruns de discussão de uma forma que meio oportunista, em momentos de celebração, de festividades em cada uma das comunidades, e apresentamos um produto. Apresentamos um produto e há sempre 4 perspectivas. A perspectiva da investigação, a perspectiva da gestão, a perspectiva da produção e a perspectiva da restauração. E, portanto, são momentos em que se juntam investigadores, gestores, pescadores e chefes de cozinha para apresentar um produto à comunidade, numa lógica de quase de flash mob, porque não temos preocupação com a mobilização das pessoas, decorre em ambiente de festa, e têm aparecido coisas tremendas, como orientações para a própria gestão da pesca. Eu refiro-me a última dos eventos desta natureza que organizámos, foi em Santa Maria, dedicado à veja, uma espécie muito característica daquela ilha, e daquela discussão, daquele momento, surgiu a necessidade de criar uma cota e dos pescadores fazerem a gestão dessa mesma cota. Outro projeto que gostava de vos apresentar tem a ver com uma estratégia para a valorização do atum. 85% das embarcações açorianas são licenciadas para pescar atum. E pesca-se aqui um anzol, um homem que pesca um peixe. Portanto, não fazemos cerco, não temos mecanismos de concentração de pescado, a pesca é altamente seletiva, não pescamos juvenis. Mas sentimos que é possível valorizar o atum. O atum não tem um interesse só para o pescador, também depois a jusante alimenta uma indústria tremenda temos 3 grandes fábricas de transformação de pescado. E o que estamos aqui a fazer é ensinar aos pescadores a técnica Bikajin, a técnica japonesa. E, portanto, desta estratégia fazem parte de várias ações, a certificação do atum, a formação dos pescadores, das associações,
Mas esta última iniciativa é interessantíssima, porque começámos o ano passado a dar formação em ICADGIM, nas comunidades pescatórias, e este ano vamos fazer essa formação a bordo. Ou seja, os barcos estão no mar, o formador está numa outra embarcação e logo que um atum morde o anzol, o formador vai imediatamente ter com aquela embarcação e ensina a técnica de ICADGIM desde a captura até ao momento em que ele chega à terra. Tem sido um projeto interessantíssimo e, de facto, acreditamos que possa vir a dar resultados. Então, deixa-me continuar neste tema, Rodolfo. Tu atuas muito atuas em comunidades pescatórias no fim do mundo, no fim do Brasil, sem eletricidade, sem gelo, e uma das tuas principais atividades é ensiná-los a conservar. Que conservações são estas, Rodolfo? Acho que aqui também é um alerta para outras comunidades do mundo aprenderem a conservar. Acho que esse é um dos caminhos. Conta-me como é que... O foco do nosso trabalho, obrigado, Paulo, o foco do nosso trabalho é a conservação do pescado fora do gelo. Uhum. Por que fora do gelo? Porque você pode empoderar simplesmente qualquer comunidade. Eu tive em locais no Brasil que realmente não dá para chamar de cidade, de como é uma rua sem escola. Lugarejo. As crianças em casa o dia inteiro porque não tem escola, não dá nem para falar. Realmente zonas bem pobres e R$10 não existe uma nota de 50 ou de 100 reais. As pessoas não sabem o que é isso. Então, os nossos produtos são focados no resgate de técnicas tradicionais de conservação do pescado e estão organizados em 5 protocolos. A salga, que é o processo que todo mundo faz, o processo mais antigo de conservação. As defumações, que têm inspirações evidentemente nórdicas. Depois a gente trabalha com as conservas, que são os alimentos termoprocessados, que Portugal domina essa técnica, inclusive já estive aí em Lisboa visitando fábricas e pesquisando. Depois das conservas, a gente avançou para os protocolos de embutidos, que são as charcutarias, que são os salames de peixe, e até mesmo as mojamas, que é muito desenvolvido na Espanha. E por último, as fermentações, desde o garum do norte da África, que é super ancestral, Shidal, do oeste da Ásia, Nampla, que já é mais contemporâneo, até o próprio Alite, que é do sul da Itália, mas que é um processo fermentativo anaeróbico. O que acontece? A partir do momento que você tem esse leque de protocolos, você consegue trabalhar com todas as espécies e também com o aproveitamento total do pescado. Vamos dizer, com as espinhas dá para fazer furikake, que é uma técnica japonesa. Com os órgãos, a gente tem feito muito patê, ou, numa linguagem mais gastronômica ou mais gourmet, um ganache de foie, de peixe, que você faz com vinho, etc., e manteiga, que é disponível em algumas comunidades, principalmente aí na região da Europa. Então, a ideia é, a partir desses protocolos, você implementa esses protocolos nas comunidades. A gente conta com a ajuda do Instituto da Pesca e do Laboratório de Tecnologia do Pescado para ter um protocolo sanitariamente adequado. E, por último, quando o produto ficar pronto, Luiz, essa é uma ideia muito legal que talvez vocês possam, depois eu te mando aí por e-mail, aplicar aí nos Açores. Nós criamos um tag. A nossa ideia sempre foi tratar o peixe da mesma forma com que o vinho é tratado, para que o peixe tenha vida geográfica. Então, nós criamos no projeto um tag com denominação de origem que contém 10 informações sobre o pescado. Tem o nome do pescador, a forma como ele capturou o peixe, o local que ele foi capturado, a data, o nome da espécie, o corte que foi feito, como é que ele foi conservado e prazo de validade, etc. Então, aquilo vira um RG do produto que você está consumindo, de forma que a pessoa conhece a história, mas também dá voz àquele pescador, porque o nome dele está lá, o nome do peixe está lá, a forma como ele pescou, e as pessoas se habituam a falar, bom, foi pescado de cerco, foi pescado de linha, foi pescado de mergulho em apneia, e a conhecer essas técnicas. Hoje são 33 produtos já, Paulo, que a gente tem no projeto, e desses 33 produtos, 18 são possíveis de serem produzidos por comunidades tradicionais, sem absolutamente nenhuma necessidade nem de gelo e nem de refrigeração. Apenas técnicas, evidente que tudo começa com o sal, né?
A gente não pode ter medo do sal. O sal é o grande agente aí do primeiro retentor, né, da água dentro das moléculas, das células, mas é um trabalho que tem um potencial incrível de se expandir para muitas comunidades e realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Desculpem, parece-me que, pelo que vocês estão a dizer, que esta paragem, não é? Não há barcos, não há tantos barcos no mar, pelo menos não há barcos de recreio, não há os veleiros de passeio, não há nada. Não há nada. Paragem obrigatória. Com certeza que esta paragem, apesar de nós já tivemos esta conversa com o Luís várias vezes, como é que é possível medir? Nós temos aqui o Luciano Marques, um dos nossos seguidores, está a ouvir-nos, obrigada Luciano, e ele coloca-vos uma questão que é numa perspectiva positiva, se quer no Brasil, quer cá em Portugal, nomeadamente nos Açores, se prevê algum estudo para analisar o impacto desta paragem no mar. E isto porque era isto que falávamos com o Luís já várias vezes, ou seja, cá fora, não é, mais uma vez, é fácil ver, nós vemos uma cidade sem carros, sabemos que aqui na Avenida da Liberdade a poluição desceu 80% numa semana, mas no mar é muito mais difícil porque o mar não se vê. No entanto, com certeza que este impacto será bastante positivo também para as espécies, não é? Vocês sabem, têm conhecimento, voltando aqui à pergunta do Luciano Marques, se há em perspectiva algum estudo que possa medir, tendo em conta que este estudo, tal como os dados foram sendo revelados sobre os impactos positivos cá fora, também nos sensibilizam. Voltamos aqui ao início da nossa conversa, estamos a aprender, foi uma grande lição e um grande chamar de atenção para a nossa espécie humana em relação à forma como temos estado a tratar o planeta. Será que vamos ter acesso a alguns, dentro em breve, a médio e longo prazo, a alguns dados sobre o impacto desta paragem no mar? Da minha parte, a produção de informação, o estudo do mar é permanente e, portanto, não só nos habilita a decidir, não só nos habilita a melhor gerir os recursos marinhos, como, sobretudo, a protegê-los. E a produção da informação na pesca não se resume ao mar. A produção da informação na pesca também tem a sua dimensão social. Pese embora a maior parte das pessoas, quando fala em investigação no mar, se refira única e exclusivamente aos recursos naturais, à biologia, a biólogos, mas também existem investigadores sociais, também existem investigadores na área da economia. É importante que cada vez mais essas duas dimensões, a dimensão social e a dimensão económica, sejam considerados. Primeiro porque quem pesca são de facto as pessoas e, por outro lado, a parte mais económica, porque mais do que nunca precisamos de pescar menos e valorizar mais aquilo que pescamos. Relativamente à pergunta que é apresentada, eu dizia que nós estamos permanentemente, e para quem quer gerir bem e gerir o mar, a fotografar estas realidades, estas três dimensões. E, portanto, temos vários programas de investigação que facilmente detectam este momento que estamos a viver. Temos vários programas ligados ao estudo dos recursos marítimos, quer costeiros, quer em superfície, quer em profundidade, e que naturalmente podem identificar as mais-valias que este momento de pausa ou de abrandamento possa portanto, reflexos deste abrandamento. Agora, eu arrisco-me a dizer que 1 mês e meio, 2 meses, em ecossistemas tão complexos, é difícil. É muito difícil com este tempo de paragem, que são apenas 2 meses, reparem. É difícil dizer que terá um reflexo positivo evidente nos ecossistemas. Agora, em termos sociais, posso-vos dizer desde já que já está a ter reflexos. Primeiro porque nos faz pensar nisto tudo, não é?
são de facto alguns milhões de toneladas de peixe que não são subtraídos ao mar e as pessoas têm que se reinventar. As pessoas têm que aprender a pensar esta nova realidade da pesca. E, portanto, eu acredito que todos estes players, todos estes atores que fazem parte desta grande família que é a fileira da pesca, porque a pesca não se faz apenas de pescadores ou armadores, nem apenas de investigadores, isto é uma fileira com muita gente a trabalhar e até nós, enquanto consumidores, fazemos parte desta grande família da pesca, até nós também temos que pensar um bocadinho e acho que estando nós reduzidos ao consumo daquilo que é essencial, também podemos, de certa forma, pensar no impacto que nós temos na sustentabilidade de tudo isto e particularmente dos recursos marinhos. Nós, por exemplo, diversificamos muito pouco a nossa dieta alimentar. Nós comemos sempre o mesmo. O mar tem muitas espécies de peixe, todas elas contribuem de uma forma muito saudável para a nossa saúde. E nós reduzimos-nos a 4, 5 espécies. Portanto, não diversificamos a nossa dieta. É importante nós também reconhecermos a importância que nós, enquanto consumidores e também enquanto mensageiros deste alerta, temos em todo este processo, em toda esta história, em toda esta pandemia. Ok, Luís. Muito obrigado. Temos aqui mais uma questão agora para o Rodolfo. Coloca a sua questão. É da Teresa Vivas. É da Teresa Vivas. Olá, Teresa, bom dia. A Teresa é uma grande player da gastronomia. Aliás, era uma das convidadas para o simpósio Sangue na Guerra Físico. Tal como tu, Rodolfo, também, só que tu estás aqui connosco. A Teresa tem um projeto muito, muito, muito interessante com o Turismo de Portugal, que é a recuperação das tascas do Alto-Tâmega, mas a questão dela não tem nada a ver com as tascas, enfim, acaba por ir lá dar. A questão dela, sabes, com esta paragem, Rodolfo, o quanto é importante voltarmos a conservar isto e que cuidados com esses métodos para agora que os conhecemos melhor e também se o sal é um produto importante nesta conservação e que cuidados a ter com este ingrediente. Isto a propósito do que o Rodolfo estava a dizer há Acho que a conservação hoje em dia, com esta paragem, voltou a ser tema do dia, não é? Realmente, agora que ninguém compra peixe, conservarmos o pescado. Eu acho assim, o importante da conservação é justamente que é o tempo de vida desse produto para essas comunidades, né? O projeto começou, primeiro, tendo peixe para eles comerem, porque sem gelo ou você pesca e come ou você conserva. Começou assim. E depois melhorando a alimentação desse pessoal. E a própria comunidade se interessando em fazer mais produtos. Bom, então eu consigo fazer o bacalhau, consigo fazer o alite, consigo fazer o defumado, o que mais que eu posso fazer aqui? E no momento atual, isso daí ficou mais importante ainda, mais evidente ainda. Era a pergunta que íamos colocar, exato. É isso, porque você realmente, a pessoa pesca menos, porque tem menos acesso a diesel, a gasolina, não consegue tanto ao mar, não consegue trocar equipamento, não consegue comprar anzol, linha, porque está tudo fechado, tudo parado. Então, aquele pouco peixe que ela consegue pescar, ele tem que durar mais tempo. E um trabalho também com as espécies, viu, Luiz, que você falou aí, com as espécies subvalorizadas pelo consumidor final. O consumidor final tem mania de comer sempre os mesmos peixes, e, na verdade, é muita opção. Então, a gente procura focar nesses pescados. E o sal, respondendo à pergunta da Tereza, prazer, Tereza, te conhecer virtualmente. Obrigado pela pergunta. Nós usamos no projeto o sal sem iodo, porque o iodo realmente é uma das propriedades químicas que inibe a atividade do cloreto de sódio, que é o principal elemento do sal, na ativação celular. O sal, assim, não existe, que eu conheça, pelo menos, nenhuma técnica de conservação de pescado, nenhuma das que a gente já estudou e desenvolve, que o sal não seja o ator principal. Então, assim, começar nesse mundo é, antes de tudo, dominar a técnica de utilização do sal. Boa. Vocês falaram de projetos incríveis que já estavam a desenvolver há muito tempo,
nomeadamente o projeto Amar. O Rodolfo estava a dizer-nos, antes de entrarmos no ar, que já tem 18 anos. Os projetos do Luís nos Açores também são vários e são projetos com vários anos. Qual foi o impacto sobre esses projetos e a dinâmica que vocês tinham estabelecido com as comunidades, não é? Porque é difícil trabalhar depois com estas comunidades e com muitos outros players que têm que ser envolvidos. Em que pé é que estão as coisas neste momento com a pandemia? 5 minutos para cada. O impacto que estes projetos têm tido na comunidade pescatória, e isto envolve todos os players, a vantagem de ter esta proximidade é as pessoas, de certa forma, tomarem consciência que é possível alterar. A pesca artesanal também tem uma característica que é a forma como se pratica hoje, é a forma como se praticava há 50, há 100 anos, na altura de Cristo. E, portanto, a pesca está a perceber-se, através destes projetos, e não tenho dúvidas que o mesmo acontece com o Rodolfo, a pesca está a perceber-se que existem alternativas, que isto é finito, que é possível valorizar o produto, dignificar o produto da pesca, criar rendimento alternativo e mesmo, às vezes, sem ser através do próprio peixe. Hoje, cada vez mais, o turismo está envolvido na comunidade pescatória. A comunidade pescatória não vale também pela sua história, pela sua poesia, pelas suas mais-valias culturais, pela sua paisagem, e, portanto, a comunidade está a perceber-se destas novas oportunidades que tem. É natural que este período estamos neste momento numa pausa, a comunidade está a perceber-se disso, não temos alternativa, teremos que nos reinventar, descobrir o lado bom desta história, toda esta turbulência, a agitação das grandes cidades, deste grande consumo está a abrandar, estamos mais silenciosos, mais calmos, o ar está mais limpo, a água dos rios está mais transparente e passamos a ouvir os passarinhos. Teremos naturalmente de nos aperceber que temos que refletir, teremos de estar mais tempo connosco próprios, pensar, estar com os que mais gostamos, com a nossa família e descobrir que é possível, fazer este tipo de coisas, estar à distância, partilhar narrativas de boas práticas e continuar a aprender uns com os outros e, ao fim e ao cabo, contemplar um mundo à nossa volta e coisas tão bonitas que aqui estão próximas, projetos tão próximos, mesmo que virtualmente a partir de um computador no Brasil, e eu acredito que tudo isto trará resultados positivos. Rodolfo. Ok. Rodolfo, Um minuto. Já tens um jantar nos Açores e até em Lisboa. Vai, assim, o impacto é total, mas a gente aqui sempre teve um foco no projeto direcionado para o consumidor final. Nós nunca buscamos a cadeia de distribuição com intermediários e varejo, nada. Então, o que acontece? O que eu percebo é que as pessoas hoje durante a pandemia, procuram beneficiar o pequeno produtor. Então, de certa forma, o projeto continua acontecendo, porque ao longo desses anos a gente veio criando essa relação porta a porta, como se fosse a gente não tem loja, nada, todo o atendimento é feito por nós mesmos. Então, ao longo desses anos foi sendo criada uma relação porta a porta com esses consumidores, porque o nosso grande objetivo era poder explicar para as pessoas da onde vem o peixe, como é feito, as inúmeras possibilidades, etc. E acho que a gente, durante esse duro processo da pandemia, a gente está colhendo os frutos dessa semente que foi plantada, porque as pessoas realmente procuram o projeto, perguntam se a gente tem produto, e as comunidades têm produzido, e a gente, num esquema de logística, realmente consegue fazer chegar na casa das pessoas. Nós temos aqui... desculpa, Rodolfo. Nós temos aqui o Miguel Pires, também é um amigo. Sim, que coloca precisamente esta questão. O Miguel do Mesa Marcada, e que também participa nesta iniciativa, noutros slots. Ele pergunta ao Rodolfo se esses produtos estão a chegar às grandes cidades. E se sim, através da grande distribuição ou lojas mais independentes. Mas tu estavas a responder... Eu interrompi-te, tu estavas a responder a esta pergunta, que é porta a porta.
Não, a gente tem essa obsessão de não ter canal de distribuição justamente para, de certa forma, forçar as pessoas a conversarem com o projeto. Porque senão a gente não consegue explicar qual é o propósito desse esforço todo. Por isso que a gente realmente evita canais de distribuição. O que a gente tem realmente é um trabalho com alguns restaurantes, e eu preciso aqui publicamente agradecer chefes muito importantes no Brasil e em São Paulo, que deram espaço e realmente eles têm um poder de comunicação muito grande e fizeram com que o projeto aparecesse, mas sempre com a vertente de consumidor final e entregar os produtos na casa das pessoas. Sempre foi assim desde o início e a nossa proposta é que continue sendo assim. Muito bom. Temos mais 2 minutos. Não sei se temos mais 2 minutos. Eu sou que estou a controlar o tempo. Não sei se algum de vocês quer deixar aqui um adeus, um minuto cada um para despedida. Ok? Bom, uma mensagem de esperança. Eu acho que perante tantos desafios que hoje se colocam, teremos de ser mais solidários, de ultrapassar, de certa forma, esta nossa individualidade e reconhecer que a nossa força está na união. Este projeto Sangue na Guelra é exemplo disto, é juntar pessoas, é discutir ideias, assumir que o mundo é interdependente, que nós todos e cada um de nós tem um papel e tem uma responsabilidade que é universal. Esta pandemia é exemplo disso, quer dizer, cada pessoa suspeita ou infectada é responsável sobre uma rede de possibilidades de transmissão gigante e, portanto, que esta transmissão seja de bons projetos, de boas práticas, de boas mensagens e espero um dia estar a comer umas ovas fumadas com o Rodolfo e partilhar outros tantos projetos em que temos estado envolvidos. Muito obrigado pelo vosso convite. Obrigado. Rodolfo, um minuto para despedir. 30 segundos, não, Rodolfo. Eu dou-te um minuto, Rodolfo. Pode ser um minuto. Olha, eu quero começar dizendo que eu acho muito importante as pessoas manterem esse espírito de interesse pelo alimento, de interesse pela gastronomia, após o término da pandemia. Essa compaixão, essa união, essa caridade, fraternidade, todo esse sentimento que envolve todos os nossos povos, que a gente realmente demonstrou que o mundo é pequeno, não tem distância. Mesmo pela tela do computador, a gente consegue se amar e se ajudar e transmitir boas mensagens. Meu desejo é que isso prospere após esse período, porque na doença é muito fácil a gente precisar de ajuda, né? É bom a gente lembrar dessa ajuda quando a gente estiver usufruindo de bons momentos ao lado das pessoas que a gente ama. Então, esse é meu desejo e quero deixar os parabéns para o trabalho de vocês, muito importante. O espaço que vocês estão abrindo para projetos jovens e pequenos como o nosso é incrível, a gente nunca esperou falar no Sangue na Guelra e espero que a gente esteja junto ao vivo na próxima oportunidade. Estamos juntos. Foi emocionante. Muito obrigada. Tê-los convosco. Vou-me despedir agora. Luís, quero-te encontrar nos Açores e dar um mergulho nas águas mais incríveis do mundo. Rodolfo, quero ir tirar a tua Ilha Bela e comer uma destas tuas coisas incríveis que tu produzes para o Brasil e para o mundo. E até já. Obrigada. Obrigado. Voltamos. Todos convidados. Nós vamos voltar às 13 horas. Da Power of Food, com o economista Tim Jackson, o Miguel Paiares Maduro e a jornalista de gastronomia Alexandra Forbes. Vamos falar sobre o impacto da crise nos sistemas de produção alimentar, da economia local e circular e muito mais. Não saiam daí, voltamos já. Ao meio-dia em ponto. Até já. Obrigado.